Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo, como sempre, que se tem renovado para nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos, buscando o estudo, o entesouramento de ensinamentos que vão nos promover maior lucidez no mundo mental, no mundo interior, projetando luz sobre as nossas necessidades internas de transformação, de melhoramento de determinados padrões que ainda insistem em permanecer na nossa casa mental. Pedimos inspiração, orientação, para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance, que os nossos modestos estudos possam ser proveitosos para os nossos irmãos albergados nesta casa, estagiando conosco, buscando também aprendizagem, a vitória sobre as inclinações más, a vitória sobre si mesmo. Que assim seja. Muito bem. Ainda continuando o estudo do capítulo 20 do Apocalipse, hoje a partir do versículo 9. Vamos lá então fazer aquela leitura que sempre fazemos. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vou repetir que eu li sem a devida pontuação. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você tem 89 já? Não, nós estamos estudando 88. Você leu 89 também? Não, é que eu li alguns versículos aqui, né? Por isso que eu aconselho quem tiver a Bíblia a trazer para acompanhar a leitura, certo? Porque eu leio, estou lendo o texto bíblico. Então eu sempre leio um pouco mais, um pouco além do que está no texto. Versículo 9, capítulo 20. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Vamos lembrar que esse versículo 9 é a sequência do oitavo. E o oitavo, a página 87, diz o seguinte: e sairá, no versículo 7, nós vemos que acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, já estudamos. Satanás representa os nossos valores complexos, as más inclinações, as más tendências com as quais nós lutamos, que são conquistas das existências anteriores,
consolidadas com muito empenho pelos nossos desejos e propósitos, e é por isso que a evolução é difícil, que a evolução, em tese, seria fácil, mas não é. Por quê? Porque nós precisamos vencer os nossos desejos. Precisamos vencer as inclinações do coração. Quando se estuda o dever no Evangelho segundo o Espiritismo, o que os Espíritos dizem para nós? Que, a princípio, o dever é difícil de ser cumprido porque ele contraria os impulsos do coração. Os impulsos do coração, do nosso estágio de evolução, de um modo geral, buscam ainda nos manter no plano do prazer sem esforço. E é por isso que é difícil vencer o homem velho. Por isso que não é fácil, não. Será sobre a sua prisão, no versículo 7. No versículo 8. E sairá a enganar as nações, que estão sobre os quatro cantos da terra. E o versículo 9. E subirão sobre a largura da terra, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, estamos aqui trabalhando, nem tanto com a reencarnação dos espíritos complexos, que representam o grupo em oposição ao Cordeiro, a Jesus, ao bem, ao amor, que é o grupo dos espíritos violentos, dos pseudo-sábios, dos arrogantes, dos que ainda buscam a manutenção, o cultivo dos interesses pessoais, do orgulho, da vaidade. Representam uma grande parcela da humanidade, temos estudado isso. Mas o que nos importa aqui é identificar na nossa intimidade o que nos toca nesse trabalho. Então, o que sairá e enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, e aqui na conclusão, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, estamos falando dos nossos reflexos, das tendências automáticas, e emergem nos momentos e ainda nos pegam pelo contrapé no nosso dia a dia. E que, se forem alimentados, eles vão tornar a ocupar o quê? A largura da terra, ou seja, o campo mental, o campo da consciência, e vão continuar prevalecendo no nosso mundo interior. Prevalecendo no nosso mundo interior, sendo alimentados, eles vão se concretizar no plano social. Nós estamos aqui, então, fazendo um trabalho, estudando Apocalipse, associado à doutrina espírita, é um trabalho de autoconhecimento e de autocrítica. Então, que saíram, nós estamos aqui trabalhando, que é para identificar o que está saindo de nós. Evidentemente que no plano das 24 horas, nós já temos muitas conquistas, já conseguimos muitas vitórias, mas ocasionalmente alguma coisa ainda vai emergir. O homem velho, uma reação perante um acontecimento, perante uma postura de um familiar, postura de um transeunte, na postura de um motorista no trânsito, isso pode detonar ainda em nós aspectos complexos. Isso vai nos entristecer? Vai nos entristecer. Vai despertar aquele sentimento de culpa, de remorso, de arrependimento. É natural? É. Mas bola para frente. Aconteceu,
Bola para frente. Aconteceu? Vamos fazer uma prece, vamos firmar a consciência e lutar para que aconteça de novo. Isso não é impedimento, não é impeditivo, para que a felicidade, a alegria de viver seja prejudicada por isso. Nós estamos ainda num mundo complexo. Nós não estamos mais lutando contra os ímpetos dos milênios, em que nós desembainhávamos a espada com prazer para ferir o próximo. Hoje nós não lutamos mais contra essa tendência. Isso já nos causa repulsa. Nós lutamos contra as tendências sutis. É uma palavra dita de forma inadequada, uma atitude complexa que ainda nos causa um desconforto. E é bom que nos cause um desconforto, porque é sinal que nós estamos buscando a renovação. Pior é quando não causa desconforto, quando nós nos comprazemos nas atitudes complexas. Que significa ainda um grande trabalho ainda a ser feito. Então, nós estamos agora trabalhando aqui, estudando Espiritismo, para que não saia de nós aspectos que vão enganar as nações. Aí nos dois aspectos, nos dois campos de ação, enganar os irmãos e a humanidade de forma consciente, voluntária e intencional, e é o plano do falso profeta, que vamos estudar aqui no versículo 10, e também nos auto-enganar, no auto-engano, quando nós escamoteamos a nossa verdade individual, buscamos ainda passar nos utilizarmos de um verniz social e ignorarmos o que a nossa consciência já aponta como inadequado. Agora, o que entre o que a consciência aponta como inadequado e conseguir vencer o inadequado, é preciso ter paciência, que vai demorar um tempo. Aquilo que é inadequado hoje, segundo nossa ótica de entendimento, não era até ontem, quando nós não conhecíamos o que conhecemos. Era a nossa alegria. E é por isso que nós, com o conhecimento de hoje, não podemos condenar o eu do passado. O eu que não tinha o conhecimento espírita ainda. Senão nós vamos cair na depressão, nos movimentos tristes, contraproducentes, que não resolve. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido. Não é o atormentador prometido. É o consolador. Então nós vamos granjear amigos com as riquezas da iniquidade. O que eu estou dizendo com isso? Que a riqueza da iniquidade, porque ao agir como nós agíamos no passado, e até recentemente, vamos colocar assim em termos espirituais, o recentemente pode ser algumas décadas atrás, como pode ser algumas encarnações atrás, nós atuávamos com arrogância, com desdém, prepotência, mas nós adquirimos riqueza em meio à iniquidade. O que eu estou dizendo? Por exemplo, quando nós, já que a Elana falou de Roma aqui, e a tônica aqui também é a Babilônia, que Roma é a Babilônia que se engrandeceu, construindo a Babilônia, o Império Babilônico, e Roma, o Império Romano, nós desenvolvemos capacidades de ação, capacidade de estratégia, capacidade de administração. Então isso é riqueza.
que nós vamos utilizar hoje para construir o quê? A cidade amada, o plano do coração. Então, nós já falamos aqui, vamos repetir. As legiões romanas, por exemplo, eram uma escola de aprendizagem. Os legionários aprendiam muitas coisas, muitas capacidades, desenvolviam muitas práticas, construção, edificação, medicina, e vai por aí. Não vamos entrar muito em detalhe, não. Então, nós vamos utilizar essa riqueza, que foi utilizada para engrandecer o eu, o ego, hoje, para quê? Para o trabalho que estamos realizando aqui, na Casa Espírita, por exemplo. Manter um trabalho de autoexpressão no campo da mediunidade, no campo do atendimento social, da sociedade. Então é isso, granjear amigos com as riquezas da iniquidade, que foi dito pelo Paulo, porque em meio a essas complicações em que nós nos extrapolamos as nossas prerrogativas nos desmandos, nós adquirimos riquezas. Diga lá, Fernando. Não, eu estou dizendo aqui, a Renana, ela fez uma comparação aqui que eu achei muito boa, que ela disse sobre os feitos delas malignos, né, ou errados, no termo de Roma. Que bom que ela pensa assim, que tem muitos que se julgam daquelas vítimas como é que fala? Das arenas, né? Quer dizer, já é uma evolução. Sem dúvida nenhuma. E agora nós estamos trabalhando para construir a cidade oposta ao que era Roma, com os valores de Roma, leis, urbanização, organização administrativa, disciplina, prática. Nós estamos usando esses recursos para edificar uma nova cidade. Novos componentes do mundo interior, chamados aqui de cidade amada. De acordo? E subiram sobre a largura da cidade. Então, esse subir sobre a largura da cidade significa que os reflexos, os antigos hábitos, as tendências, eles têm que, de fato, emergir para o campo da consciência desperta para que nós possamos sanear a cidade. Fazer o saneamento básico da cidade. Porque a cidade representa o nosso mundo interior. E a cidade exterior, o campo da sociedade, reflete a sociedade interna. A cidade interna. O que nós edificamos internamente. Tá? Então, tudo o que nós fizemos vai subindo, vai emergindo para o campo consciente. Nós já falamos aqui, vamos repetir. Nós vamos tendo, na reunião mediúnica, a visita daqueles do passado a quem nós prejudicamos, os primeiros movimentos. Depois, um segundo movimento, são as informações acerca do passado, com detalhes, sonhos com detalhes de eventos passados. Por quê? Porque no futuro, ou nessa existência mesmo, vai depender do quê? Do nosso empenho no estudo, no trabalho, na aprendizagem, nos esforços pela transformação moral. Pode ser que nessa própria existência a gente comece a ter consciência, lembrança, de fato, do passado. Uma coisa é nós temos a presença de um companheiro, que informa certos detalhes. Outra coisa é termos um sonho em que nós vemos o quadro, certo? E outra coisa diferente é ter a lembrança. Precisamos de muito preparo para a lembrança.
Então, quanto mais a gente avança nesse campo, já citado, dos esforços, nós vamos nos aproximando do momento das lembranças. Repito, pode acontecer nessa existência? Podem, mas certamente no mundo espiritual após a desencarnação. O que acontece com todo espírito. Mais ou menos, de uma maneira mais ou menos ampliada, segundo o grau de consciência desperta. No livro Nosso Lar, por exemplo, nós vamos encontrar aqueles que fizeram um estudo até 3 existências anteriores, um estudo, tomando conhecimento, informação. Mas nós aqui, por exemplo, no campo aqui do trabalho mediúnico, informação nós já temos. Então, tudo leva a crer que no mundo espiritual nós vamos ter uma lembrança muito nítida, muito viva, se isso não começar a acontecer nessa própria existência. Então, é fruto da evolução, isso é inevitável. Inevitável, porque nós temos estudado aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e estudamos nas terças-feiras, na semana passada, no capítulo 3, que fala dos mundos avançados, os mundos mais avançados, né? Nós lemos que os espíritos nos mundos melhores, os mundos mais avançados, eles se recordam das suas passadas existências, eles se apresentam com a aparência que eles tinham, com que foram conhecidos aqui, ó. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos, tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevados. Então vai chegar esse momento em que nós vamos conviver naturalmente com as lembranças das passadas existências. E vamos nos apresentar com a aparência que mais diz alguma coisa para aquela pessoa com a qual estamos nos relacionando no mundo espiritual ou no mundo, né? Que aqui é um mundo superior. Aquela aparência daquela existência em que os laços de amizade, por exemplo, com aquela pessoa foram mais fortes. Então nós temos que nos preparar para esse advento. Como? Primeiro é nos tolerando. O que eu digo nos tolerar? Como nos tolerar? Aceitando nossos erros. Aceitando nossas dificuldades. Sem sermos muito condescendentes. Por quê? Porque nós precisamos da indulgência, não precisamos? Tem alguém aqui que não precisa da indulgência do próximo em momento nenhum? Em nenhuma circunstância? Se alguém falar que tem, cuidado, hein? Tem um pouco de orgulho e vaidade aí. Porque nós damos, em determinados momentos, todos nós complicamos um determinado quadro. Então, alguma coisa sai de nós. E saíram, então nós estamos trabalhando para qualificar o que sai. Pensamento e sentimento. Porque o que sai vai ocupar a largura da cidade. Querendo ou não querendo. Vai subir. Então, vejam bem, é interessante o termo subir, porque subiram sobre a largura da terra, ou seja, emerge do subconsciente, do porão da arca, onde estão os animais, que são as tendências, os instintos. Sobem para a largura da terra. Vamos nos lembrar de Emmanuel?
falando da consciência desperta, quando no capítulo 1, no livro Pensamento e Vida, que nós aprendemos que nós ainda estamos confinados, reencarnados, confinados entre a animalidade e a angelitude. A animalidade que emerge, sobe para a largura da terra, e a angelitude, representada por aqueles que vêm ao nosso encontro, que descem. Certo? Já te passo a palavra. Então, o que está na largura da terra, o campo da consciência, é o nosso trabalho de hoje. Então, o que representa o campo consciente? O campo consciente é campo de trabalho que o conhecimento, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. É a razão. A razão. Então, é o campo da consciência desperta, a mente, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, nós estamos trabalhando aí com muita empenho com as más tendências que emergem no campo da consciência, para o cotejo, para a transformação moral, que o conhecimento espírita proporciona. Então, para a gente não cair nas questões de culpa, de remorso, de arrependimento constante, de autoflagelação, de autocondenação, aí nós vamos partir para o trabalho do bem. O trabalho no bem, vamos repetir, não é só o trabalho de fazermos o bem na casa espírita, dialogarmos com entidade, distribuirmos cesta básica, marmitex. Não, é o trabalho do bem no dia a dia, mudar atitudes, mudar reações no dia a dia. Isso que vai dando base, razão, estofo. Fala, Ilana. Eu queria saber, essa animalidade, ela está localizada no inconsciente? Sim. Os nossos desejos, isso está no inconsciente? Está no subconsciente, mas ela já hoje, dado ao nosso conhecimento, essa animalidade já é consciente. Já é. Porque quando você tem uma reação forte, intempestiva com alguém, num determinado acontecimento, seja no trânsito, seja no lar, é a animalidade que emerge. É o desejo de passar por cima que ainda emerge. Só que no passado, a gente fazia isso com a espada na mão, quando tínhamos o poder. E passava na espada. Hoje nós estamos assim, às vezes, nós não utilizamos mais a espada de ferro, mas nós utilizamos a espada da palavra, que agride, que fere. Certo? Certo. Uma atitude desagradável, frieza, indiferença, por exemplo, isso desponta, são ecos, são vozes que emergem no passado. Sim, mas aí eu quero saber o seguinte, quando a gente tem a consciência, que nesse caso, nesse momento aqui, a gente está operando com a consciência. Sim. Mas o meio é quem efetivamente faz com que você haja Sim. em função, mas, por exemplo, desencarnado. Mesma a gente coisa. continua sendo a mesma Mesma coisa. Não mesma muda. coisa. Não muda. No mundo espiritual, nas colônias, por exemplo, quando a gente aprende aqui que o espírito se aperfeiçoa no mundo espiritual, aperfeiçoa, perifericamente. Você vai melhorar o vocabulário, você vai melhorar o seu trato com o próximo, a educação. Periférico. Vai se preparar melhor. Isso vai concretizar na reencarnação. Na reencarnação que você vai concretizar.
consolidar. Lá você não evolui. Você aperfeiçoa perifericamente. Aperfeiçoa a capacidade de pensar, capacidade de agir. Você evolui praticando o que aprendeu lá aqui na carne. Aí você evolui. Consolida uma nova camada nessa terra que vai comprimindo o passado. Não basta só a consciência, você tem que ter o exercício. Não, consciência é informação. A consciência é informação. Depois o trabalho da formação. A consolidação e a transformação. Demora. Nós levamos alguns milênios ou séculos trabalhando a informação, brigando com a informação, outro tanto no trabalho de formação, no convívio, no contato social, e depois o testemunho da transformação. É quando você vai atestar sem resmungar, sem chorar. E o que Jesus fez, por exemplo. São 3 pontos. E por isso que não é fácil evoluir. Porque se fosse fácil, a gente lia aqui, ó. 10 mandamentos. Não matar, não roubar. Beleza, maravilha. Ó, fechou, partiu. Mundo superior. Podia ser assim, não podia? Mas não é, gente. Não é assim. Não é assim. Não é? A coisa é complexa, é difícil. Você tem que ter calma, tem que ter paciência. Ri da gente mesmo, porque de vez em quando a gente vai soltar um cachorro, não solta o cachorro no trânsito, dá um coice no trânsito. Vai fazer o quê? Já melhorando, porque vamos repetir. Porque antigamente a gente estava no cavalo, pisoteava as pessoas com o cavalo. Ou não era assim? Era. Vai ver o filme de Roma, Batalhas Romanas. Gladiador é um ótimo exemplo. Logo de cara já começa com uma batalha, era daquele jeito. Aquilo mesmo. Então, é o que se fazia. Agora hoje a gente não mata mais ninguém, mas a gente mata a alegria. A gente mata a esperança. Corta o barato de alguém. Não é? Porque às vezes a gente quer que o familiar, ele tenha a mesma conquista que nós. A gente aprende, entendeu? Aí você chega em casa, o familiar está vendo um filme lá complexo, você, pô, mas ele está vendo isso aí, cortou o barato da pessoa. Ela não está no mesmo patamar. Então a gente tem que respeitar. Sabe o que a gente deve fazer? Vamos sentar e ver um pouquinho com a pessoa. Mostrar solidariedade. É assim que a gente evolui, gente. Progride. A gente não evolui mais como a gente achava que evoluía lá na Inquisição. Joga na fogueira. A gente achava isso. A gente continua jogando na fogueira hoje, só que de forma diferente. Tá certo? Então vamos com calma, vamos com serenidade. Porque é fácil? Não é fácil. Quando a gente vence alguma coisa, a gente desperta para outra. A sutileza. Sutileza. Vamos aqui lembrar de Maria. Maria nos merece todo o respeito. Mas o que Kardec dizia de Maria? Não compreendia a missão de Jesus. Mandou os irmãos atrás de Jesus que achavam que ele estava louco. Achava que ele estava perdido. Agora fala isso numa palestra espírita, num grupo espírita muito religioso. Eles vão te excomungar. Mas depois do que você explicou aqui, é fácil entender o que Agora, o erro, convenhamos, né? Que o erro dela não é como o nosso, né, amigo? Nossa, você está falando aqui, né? Né? Aliás, Não. mãe, Definitivamente. Definitivamente. É o espírito que está caminhando para a purificação plena.
É um espírito puro, em relação a nós é. Mas em relação a Jesus ainda tem chão. E Jesus é o Messias, é o espírito que se tornou infalível. Mesmo na encarnação. A gente tem tanta dificuldade de entender que a gente atribui a Jesus os nossos defeitos. Ah, Jesus casou com Madalena porque ninguém sem consciência consegue ficar uma existência inteira sem praticar a lei de reprodução. Então, atribui a ele, entendeu? Lógico que não. Está lá na Revista Espírita. Quem são os Messias? São espíritos que alcançaram um tão alto grau de evolução que se tornaram infalíveis daí por diante, mesmo na encarnação. Não tem mais animal querendo sair para fora. Tudo agora é virtude pura. Não tira casquinha no próximo. Porque a gente às vezes tira casquinha, não tira? Tira uma casquinhazinha, não tem? Nós não tiramos uma casquinha? No próximo, eu com todo o conhecimento que a gente tem, a gente não... É a nossa característica. Nós ainda vamos lutar muito para vencer, certo? Não vamos desanimar, não. Vamos desanimar, não, que nós descemos do cavalo tem pouco tempo, viu? Poucas existências, nós descemos do cavalo. Mas nós estamos lá. E ainda tem muitos que ainda atribuem a Jesus o não ter sentido as dores físicas que nós fazíamos, né? O corpo era o corpo físico. Né? Sentiu, só que a capacidade dele de resistência não se compara à nossa. A gente dá uma topada com o dedinho do pé na cadeira, o mundo acaba, não acaba? Nossa Senhora. Você quer testar se o espírito está com um bom reflexo? Dá que senta o dedinho na ponta do pé da cadeira. Fica calada. Porque... Se ele conseguir ficar calado e... Mas que adianta ficar calado e pensar junto? Não, mas você já não verbaliza. Não, mas você já não É. verbaliza. Você está se disciplinando. Vai chegar um momento aqui a Aquela dor. 3.000 anos que você não vai nem sentir o que você sente, entendeu? Moçada, não é Nós somos fácil. muito ignorantes, né? Mas demais. Xinga a mesa, xinga o pé da mesa. Xinga o pé da mesa. Muito atrás. Você não devia estar aí, você está no lugar errado. Nossa. Quem colocou ela lá foi o próprio indivíduo. Então é isso. E subiram sobre a largura da terra. É o movimento da aferição, tá? Então nós vamos ver a nossa própria natureza ocupando a consciência desperta para autoanálise, autocrítica, autoconhecimento, conforme a questão 919. O movimento que o Santo Agostinho fazia. Tem um outro fator desagradável, que é o seguinte. Quando nós vemos nossos defeitos no nosso campo mental, obviamente que nós vamos identificar no próximo. Quando o próximo agir assim, ou assado, na determinada atitude da palavra, nós vamos entender o estágio do próximo. Nós vamos então ter a oportunidade de quê? Oferecer o oposto, que é a virtude, que é o desafio. Colocar o evangelho na reação. Por isso, o reflexo esboça a emotividade. O reflexo entra pelos 5 sentidos. Nós recebemos o reflexo pelos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Despertam reflexo. Certo? O reflexo esboça a emotividade. Aí surge a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Então, nosso desafio é colocar o evangelho entre a emotividade e a palavra. Porque o reflexo esboça a emotividade,
a emotividade plasma a ideia e determina a palavra. Então, o nosso desafio é, entre a emotividade e a ideia, barrar a ideia. Se não conseguir barrar a ideia, barrar a palavra. Se não conseguir barrar a palavra, aí seja lá o que Deus quiser, pede ajuda para os espíritos. Nossa. Aí tá. Mas é a nossa história, minha amiga Elana. Ou não é a nossa história? Tem que A nossa rir, história. é triste, viu? Ué. Rir para não chorar, não tem, vamos rir para não chorar, entendeu? Porque depois que saiu a palavra, aí nós vamos tentar não transformar em ato. Porque o ato aí já é cadeia. Aí o ato já é cadeia. Já é a causa lançada. Que vai nos aprisionar ou vai nos libertar se for coisa edificante, entendeu? Agora, aqui é uma briga, né? Porque você imagina no campo das ideias uma coisa e no campo da emoção outra. E você tentar equilibrar isso aí. Nós aprendemos com o Evangelho, eu repito sempre, vocês me perdoam, eu vou repetir novamente. O sentimento é que é fonte do pensamento. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8, item 7. Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. O que é imperfeição? Orgulho, vaidade, cobiça, ressentimento, rancor, amargura, indiferença, falta de empatia, maledicência, Tristeza. A tristeza pode ter um cunho positivo também. A tristeza, também você tem a tristeza de cunho positivo. É quando você suporta o sofrimento inerente à existência. Quando você suporta a imperfeição do próximo, que te, às vezes, apunhala dentro do lar. Então, é a tristeza natural. Certo? Faz parte. A tristeza pelo sofrimento do ente querido. Você vê o ente querido, familiar, na dificuldade. Na viciação, você vai sentir tristeza, não vai? Senão você não tem empatia. Senão não tem empatia. Se colocar no lugar do próximo. E buscar o que possa ser feito para ajudar. Na maioria das vezes vai ser só a prece. Não adianta entrar em batalha verbal, certo? Nós vimos aqui sobre a batalha aqui, ó. Aqui no versículo... Foi no versículo 8, ó. Cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar. Sairá enganar as nações, para nos juntar em batalha. Nós vamos ser, então, desafiados para duelos no campo da existência. Então, nós estamos falando aqui, amigos, da própria dificuldade da convivência. Estamos aqui nos autoanalisando, autoestudando a nós mesmos. Angariando aqui força, angariando condições de resistência. Não é? Então, a empatia vai levar à tristeza pela dor do próximo. Concordam? Porque se nós não temos empatia, aí nós estamos com um problema. Tem gente que acha bom, né? Quem não tem empatia, principalmente pelos mais humildes, tem problema sério de coração. Uhum. Porque a terra é o plano do sofrimento. Se nós não tivermos empatia com quem está em situações aí, é muito fácil rotular.
quem está em situações aí que a sociedade que ainda em que predomina a lei do mais forte levou as pessoas para essa situação, está com dificuldade, porque a tônica do mundo de regeneração, eu garanto para vocês e afirmo que não é essa. Então, quem tem coração enregelado, diferente, pode estar dando a Deus a terra. E tem, né? É o que mais tem. Dando a Deus a terra. Temos estudado isso com ênfase. Terça-feira e no Apocalipse. Os espíritos não usam de meia palavra, não. Kardec diz que vão ser expulsos da terra. Serão relegados, em outra ponta, vão ser relegados para mundos inferiores. Porque relegam o próximo para a condição de párias, quando eles poderiam estender as mãos, têm o poder para estender as mãos, têm o recurso para aliviar. É muito triste essas situações. Então, subiu sobre a Lagoa da Terra, que é para a aferição. Então, estamos falando aqui da terra interior, do mundo interior. E, obviamente, dos dois terços. Tem 2 terços de espíritos complicados, nós sabemos. Selvagens e semi-civilizados. Eles vão nos propor dificuldades. No dia a dia, no contato social, no lar, no trabalho, na casa espírita. Então, nós estamos aqui falando de nós. Não estou falando do próximo, falando de nós. E o próximo é a consequência, porque a gente se analisando, vendo, já identificou em você uma dificuldade, quando você vira o próximo, você vai identificar nele também. Para quê? Para julgar? Não, para ajudar. Jesus via nossas dificuldades 100% do tempo, não via? Mas quando ele olhava para nós, quando os olhares se cruzavam, ele via o potencial futuro. Esse aí está fazendo isso agora, mas lá no futuro, é 2000 anos, vai dar um recado bonito. Às vezes naquele tempo quase que de imediato, né? No caso de Saulo, né? Mas Saulo já tinha bagagem, né, Fernando? Sim, mas Ele já era um espírito que vinha evoluindo ali no grupamento hebreu. Mas, Saulo, nós estamos falando provavelmente de um Davi reencarnado. sim, mas ele fazia... Mas entre Davi e Saulo, tem 1000 anos de progresso. E ele fazia o que fazia defendendo a lei. Sim. Não era defendendo interesse próprio. Então a diferença entre nós é gritante. O que nós ainda fazemos defendendo o interesse próprio. Ou o interesse de um clã. Ou o interesse de família. Já tinha uma alta dose de altruísmo no que ele fazia. Tanto é que ele se tornou campeão do Evangelho. Quando ele percebeu o equívoco. A bagagem dele não se compara com a nossa. Nem com a dos romanos. Nem com a dos romanos. Sim. Então, subiu sobre a Lagoa da Terra. Já ficou claro isso, certo? E cercaram o Arraial dos Santos e a Cidade Amada. Então, todo esse contingente dos nossos reflexos complexos que emergem vão fazer o cerco do nosso mundo interior, a nossa cidadela, onde o Evangelho está sendo edificado. Que é o coração. Fazer o cerco. São os propósitos complexos que a gente alimenta ainda, os desejos complexos que ainda perpassam, o interesse pessoal, tudo isso faz o cerco em torno do homem novo. Por isso é que é importante a gente por exemplo,
dedicar com empenho a tarefa espírita que nos propomos. E na tarefa espírita que nos propomos participar, ali no ambiente da tarefa, nós vamos buscar ser as melhores pessoas possíveis para os companheiros de tarefa. E aproveitando as qualidades que cada um tem, que nós já percebemos. O fulano ali é bem mais calmo do que eu. Vou buscar ser também. E vai por aí, cada um tem uma... Esse é o propósito, porque nós não podemos trazer a confusão que a gente gosta dela, que a gente gosta dela lá fora, de fora para dentro da casa espírita. A gente sempre reflete isso aí. Por quê? Nós não estamos evoluindo, nós temos que levar a harmonia daqui lá para fora. A harmonia daqui lá para fora. Até que a gente consiga. Né? Até que a gente consiga. Ao invés de condenar o próximo, julgar o próximo, sentir piedade, sentir empatia, sentir, poxa, eu estou lutando contra isso aí, tenho conseguido certas vitórias, mas o irmão ainda não tem nem ideia do que está acontecendo com ele. Percebeu? E assim nós vamos crescendo. Cercaram Arraial dos Santos e a cidade amada. Aqui o texto faz uma referência ao cerco efetivamente feito pelos babilônios à cidade de Jerusalém, 589 a.C. Terminou em 587, 2 anos de cerco, terminou com a invasão das tropas babilônicas em Jerusalém, consequente destruição e arrasamento do templo e escravização dos hebreus, que foram levados cativos para a Babilônia. Então, porque a Babilônia, os hebreus, embora conhecedores dos 10 mandamentos, dos estatutos divinos, não queriam praticar, estavam condescendendo com as complicações. Então Jeremias se pôs a anunciar, conclamá-los à observação da lei, senão os babilônicos iriam invadir. E foi o que aconteceu. Então, agora nós vivemos o cerco está sendo feito ao mundo inteiro, que é o cerco dos valores aéticos contra o que é ético. E que a ética está distorcida. Existe uma confusão quanto à ética. Nós vamos vendo religiosos defendendo o indefensável. Não é isso? A pretexto de uma liberdade de expressão total, quando a própria doutrina espírita fala que não pode ser assim. E os atos têm que ser coibidos, questões 832 em diante, até 842. A pessoa pode acreditar no que ela quiser no seu foro íntimo, isso é inviolável. Mas os atos que são contrários às leis têm que ser coibidos. Doutrina espírita. Estou nem falando de lei, né? Porque as leis já estão aí para isso. As leis são conquista da civilização. Que ainda precisam ser aperfeiçoadas. Não é isso? Muito. Os que sambar com os bens do próximo, nós temos lido aqui. São desses que vão ser expulsos da terra. Oi? Se não existissem as leis, a gente estava... Nossa Senhora. Seria continuidade dos tempos... Primitivos. Dos tempos de Roma, continuidade. Mesma coisa. Porque com lei já é desse jeito, mas vai ser lei. Exatamente. Lei é conquista da civilização, é avanço. Não é? Na evolução vão surgindo novas leis melhores, né? Vai ser aperfeiçoado. Também. Aperfeiçoado. Do ser humano. À medida que o ser humano evolui eticamente, a lei evolui.
Ali evolui. Né? E cercaram o Arraial do Santo e a Cidade Santa, a Cidade Amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Esse fogo do céu aqui não é o fogo Físico, não. exterior, não. Eventualmente, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, vai ter um fenômeno astronômico, um asteroide vai explodir na atmosfera sobre um determinado lugar e vai incinerar aquele lugar, que foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Existem pesquisas já que foi descoberto isso já. Certo? O asteroide, o meteoro entra, conforme é o tamanho, ele é destruído na atmosfera. Um pouco maior, ele explode mais abaixo. Então, ele espalha fogo e destruição nas localidades. Quando ele é muito grande, ele cai abre uma cratera, como aconteceu, por exemplo, na época da extinção dos dinossauros. Um grande asteroide que caiu ali na península de Yucatán, chamado Chicxulub, que foi o detonador da extinção dos dinossauros, 65 milhões de anos atrás aproximadamente. No caso de Sodoma e Gomorra, foi um mediano que atravessou a atmosfera, explodiu relativamente próximo. Então os médiuns da época, os profetas anunciaram, avisaram, se vocês não emendarem, não renovarem os atos, Deus vai destruir a cidade. Médiuns. Destruídos pelos espíritos. Ou que tiveram até visão, inclusive. Certo? Então, Já é a mesma projeção do que tem para o futuro nosso hoje, né? Que é a transformação do planeta de regeneração, sim, né? tem uma visão. Toda essa transformação, né? Que vai se ter até os próximos anos. Sim. Então esse fogo que desceu do céu e devorou é o batismo de fogo de Jesus. É o conhecimento. Que devora o que ele devora? O homem velho. Devora os reflexos antigos, transforma em virtudes, novos hábitos, novas ações. Certo, amigos? Então é isso. Nosso tempo aí está esgotado. Penso que nós trabalhamos o versículo 9 e na semana que vem nós entramos no versículo 10. Que Jesus nos abençoe.